está começando o Futuro Vem do Futuro. Eu sou Douglas Souza, CEO de MIT Sloan Management Review Brasil, e dou as boas-vindas a você que deu um play em mais um episódio do nosso podcast. Oi, Doug, eu sou a Adriana Salles Gomes, como você bem sabe, diretora editorial da MIT Sloan Brasil, e hoje a gente vai explorar a espinha dorsal da gestão da nova economia, que não é a tecnologia, embora a gente fale muito de tecnologia, né, e influencie muito, mas é a gestão de talentos, são os talentos numa era influenciada pela tecnologia. Perfeito, Adri. E conversando, né, com executivos e executivas e também olhando aqui os nossos conteúdos, a gente percebe, né, uma demanda cada vez maior sobre esse assunto constantemente na nossa comunidade e no nosso ecossistema. Esse ano, inclusive, a gente vai estrear um evento proprietário sobre Human Capital Management, o que a gente está chamando do HCM Solution Summit, onde a tecnologia e a humanização se encontram. A gente está fechando os detalhes, logo mais a gente vai divulgar para toda a nossa comunidade, para todo o ecossistema, para vocês ficarem atentos a mais informações nos nossos canais para participarem junto com a gente, né, Adri? Exatamente. E fazendo um esquenta já, né, atendendo as demandas e fazendo um esquenta, eu vou começar aqui citando, o nosso podcast vai falar desse assunto, e eu vou começar citando um dos pensadores da gestão de pessoas que eu mais gosto, que é o David Ulrich, que disse que gosta de dar entrevista para mim. Vou fazer um autoelogio aqui. O Ulrich disse o seguinte: o RH dessa década vai precisar criar estratégias de pessoas para que o negócio tenha sucesso em seu mercado hoje e nos próximos anos. Ou seja, o Ulrich está dizendo que agora, além de ser mais próximo do negócio, o RH tem que ser ambidestro, ele mesmo, né? A ambidestria não é uma coisa só do CEO, por exemplo. Tem que trabalhar o dia de hoje e o dia de amanhã. E o curioso é que eu citei o Ulrich, o nosso convidado deste podcast também citou no livro que acabou de lançar. Exato. E o livro que a Adri está citando é Insights para desafiar o status quo e ir além em carreira, liderança, cultura, estratégias e tendências. E o seu autor é justamente o nosso entrevistado de hoje, o André Souza, que apesar de termos sobrenomes iguais, não é meu parente assim, mas está super convidado para algum almoço de família, um churrasco de família, viu, André? Fundador da Futura S.A., empresa especializada em realizar transformações no RH das empresas, e ele mesmo, um executivo da área em vidas passadas. Vai falar conosco sobre a era dos RHs ambidestros. André, super obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Pô, gente, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Vai ser muito bacana esse papo, falar aí de ambidestria, futuro do trabalho, tantas coisas novas que estão acontecendo no mundo da gestão de talentos que a gente vai poder explorar nesse papo. E, obviamente, depois ver os comentários do pessoal aí no YouTube, o que o pessoal vai trazer, e esse papo continuar rolando depois. Prazer estar com vocês. Bem-vindo. Boa. Bem-vindo, André. Então, vamos lá, para a gente começar a esquentar. Conta para a gente, André, quem é o André de ontem, o executivo, e de hoje, autor, futurista, consultor, empreendedor, enfim, e por que você resolveu entrar na área de RH e nunca mais saiu dela? Conta para a gente. Legal. Bom, atuei como executivo de RH por mais de 20 anos, né, em grandes empresas. Trabalhei, né, liderando aí organizações aí para a América Latina, também em posições globais. Mais recentemente, fundei a Futura S.A. cerca de 5 anos para ajudar empresas em processos de transformação cultural e de RH. Mas a origem, né, disso tudo, ela não é em RH. Eu começo na área de negócios, começo em área de produto, no mercado financeiro, e esse meu encontro com o RH ele se dá exatamente por quando a gente lança, né, um novo produto. Obviamente você tem que treinar, normalmente força de vendas, áreas de operações, e eu ainda muito novinho lá atrás, comecei a perceber na área de treinamento algumas oportunidades de fazer coisas diferentes do que na época o RH fazia. E essa aproximação começou a acontecer de forma muito natural, e até o ponto que a líder de RH na época me convidou para fazer parte, né, do RH, e aí foi paixão ali à primeira vista, e de alguma forma foi um diferencial ter começado na área de negócios, porque isso virou uma marca ao longo da minha trajetória, de fazer essa conexão entre
essa abordagem que precisa ser feita na área de pessoas, mas conectando tudo isso à estratégia do negócio, um pouco conectado, né? Um pouco não, bastante conectado com o que o Dave Ulrich trouxe, né? O papel do RH ajudando a empresa a vencer, a ter sucesso no seu mercado. Ixi, fala David Ulrich. Eu sempre falei para ele, inclusive, David Ulrich, mas tudo bem. Acho que ele me nem eu sei, a gente vai ter que fazer essa pergunta para ele, Adriana. Mas eu acho que também a gente chama só de David e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Ninguém presta atenção, então tá bom. Bom, ótimo, André. Quando você falou dessa tua origem de finanças, aí eu já fiquei pensando que o Doug adora essa área, né? Você deve ter se animado. Depois vocês vão conversar umas coisas aqui sobre isso. Mas vamos lá. O nosso tema aqui é ambidestria na gestão de talentos. Né? Justamente eu fiz essa comparação. Antes, todo o discurso era para o RH fazer uma transição para se aproximar do negócio, e agora ele tem que fazer uma transição para se aproximar do futuro também, né? Para trabalhar essa questão ambidestra. Você faz uma pergunta instigante no teu livro, que saiu do forno, né? Eu botei a página aqui, 197. Quem for comprar já sabe qual é a página, que é quem está cuidando do futuro da sua empresa. Porque geralmente se deixa para o CEO cuidar ou para o conselho de administração cuidar, né? Não se pensa muito além disso. Então, o que eu queria era te perguntar, a quem cabe desenhar esse futuro, cuidar, desenhar, enfim, desenvolver esse futuro, e num contexto que a gente vê cada vez mais conduzido pelas tecnologias, né? E aí, se você quiser falar um pouquinho de futuro do trabalho, eu sei que você tem uma visão particular sobre isso, acho que cabe aqui para dar o contexto. Tá ótimo. Bom, a questão é, em primeiro lugar, da construção, criação desse futuro. É óbvio, né, gente, que o time mais sênior, o C-level, ele tem uma responsabilidade de ter uma visão estratégica, de criar uma visão de futuro para a organização de uma forma macro. Porém, cada área dentro da empresa, incluindo o RH, mas isso passa por marketing, finanças, supply chain, o que seja, eles também têm que criar, né, os seus futuros, como eles vão contribuir para o sucesso daquela organização. Então, me recordo, conversando com minhas equipes, né, quando eu estava ainda atuando como executivo, que eu conversava com a analista e falava para ela o seguinte, eu falava, olha, você também é responsável por criar esse futuro, porque você faz as suas atividades no dia a dia pensando no hoje. Mas e para o futuro? Considerando o futuro que a organização está querendo desenvolver, está querendo criar de uma forma macro, na nossa visão estratégica dentro da RH, a gente quer criar esse tipo de futuro. Qual é a sua função nessa jornada? Isso dava para essa pessoa uma visão que ela nunca tinha sido demandada. Falei assim, nossa, mas eu posso contribuir para esse futuro? Eu falei, não só pode como deve, você vai fazer parte desse futuro. Então, tem um elemento aí, Adriana, que ele vai além de você colocar isso numa área, mas é uma forma de você criar engajamento também das pessoas, que não é só fazer uma atividade do dia a dia, acordar, responder e-mail, etc. Tem uma outra parte da história, que é você desenvolver nas pessoas a capacidade dessa ambidestria, desde o início, lá, quando a pessoa ainda é uma analista. Óbvio que não vai ter grandes complexidades, né, quando a pessoa está no seu início de carreira, mas ela já vai desenvolvendo esse hábito de pensar nos impactos do que ela está fazendo para o futuro. Então, quando eu faço essa provocação no livro, ela transcende a questão das áreas participarem. É também um papel do líder de desenvolver essa capacidade no seu próprio time, independente do nível hierárquico que a pessoa está. Então, essa é a visão que eu trago no livro, né? E aí, respondendo um pouco da segunda pergunta, né, em relação ao futuro do trabalho, acho que tem dois lados aí dessa história. Tem diferentes futuros, eu diria. A gente tem um lado que é o lado da empresa, a visão da empresa em relação a esse futuro, e a gente tem a visão do colaborador em relação a esse futuro. Quando a gente olha a empresa,
a maior parte das empresas ainda opera num modelo mental que é muito semelhante a 50 anos, 100 anos atrás, que é você olhar apenas para dentro, para quem trabalha dentro da empresa. O futuro do trabalho e o futuro dessas organizações, a relação dela com colaboradores, ela tende a se ampliar. Já está se ampliando em algumas organizações em ver o trabalho e a sua força de trabalho mais como um ecossistema do que necessariamente apenas os seus colaboradores internos. Então, é uma visão, óbvio, que está se desenvolvendo, mas que, por exemplo, você vê um fornecedor que, entre aspas, era visto apenas como fornecedor e essa pessoa, às vezes, ou essa empresa fornecedora era tratada de uma forma meio apartada da estratégia. Algumas empresas já começam a ver, até do ponto de vista de inovação aberta, etc., que é muito mais benéfico essa pessoa estar mais próximo da empresa e ver como um ecossistema. Então, do lado da empresa, um pouco dessa tendência. Do lado do colaborador, o que a gente observa, né? Se a gente observar as redes sociais hoje, as pessoas como um todo, quem trabalha com conhecimento, ela não poderia, por exemplo, trabalhar na empresa e ao mesmo tempo ter um canal no YouTube. Ela poderia trabalhar na empresa, escrever um livro. Ela pode trabalhar na empresa e desenvolver ali um projeto de um podcast. Então, é um conceito que eu trago que eu chamo de carreira 360 graus. Que a pessoa, obviamente, ela tem a sua função ali dentro da empresa, numa relação empregado-empregador tradicional, mas que ela pode ampliar para outros tipos de expressão, outros tipos de forma de trabalho e, eventualmente, nem ter mais essa relação empregado-empregador, que a gente vê um fenômeno cada vez maior do que a gente chama aí dos empreendedores solo, né? Os solopreneurs, né? No conceito aí americano. Então, tem uma linha aí de mais autonomia, flexibilidade para o lado do funcionário e para o lado da empresa, essa visão de um ecossistema. Muito legal, André. E pegando um pouco da tua primeira parte da resposta anterior, fica claro, né, o papel da liderança como um todo, né, nesse futuro que a gente está falando aqui, uma liderança que seja muito mais influenciada por conceitos e princípios de RH, ou que trabalhe mais perto, se eu posso colocar assim de certa maneira. Como no seu livro, né, se dedica uma parte importante ao tema de lideranças, queria te pedir um pouco para você fazer um zoom in aí, em tocar em pontos sensíveis dessa liderança para uma empresa ambidestra, né, no conceito que a gente está falando aqui, ou seja, que requer uma mudança. Qual que é a pior forma, por exemplo, de começar uma mudança? Que custos esses líderes não enxergam? E a pergunta para a qual a gente ficou muito instigado aqui, né, que a gente quer uma resposta. Por que ainda existem tantos líderes péssimos? E o adjetivo aqui eu utilizo é seu, né? Nas empresas brasileiras ou globais. Então, conta um pouquinho para a gente dessa tua visão, André, por favor. Legal. Bom, primeiro, não são todos os líderes que são péssimos, né? Então, assim, existem uma parte aí de líderes péssimos, não é à toa aí que talvez seja o tema mais falado ou escrito, né, na gestão e até no LinkedIn, nas redes sociais, é o esporte preferido falar mal de líder, né? Provavelmente. Mas, assim, por que esse ainda é um problema crônico dentro das organizações, essa parte da liderança? Tem uma série de fatores, mas eu trabalhei com isso por muitos anos, né? Olhando isso Brasil, América Latina, mundo, e é quase uma epidemia mundial. Isso acontece em diversos países. Alguns dos fatores que explicam. Um deles é a questão da contratação, em primeiro lugar, a forma como esses líderes são contratados para serem líderes, né? Então, os critérios que são utilizados para você transformar uma pessoa que era um colaborador individual em um gestor de equipes. Muitas vezes não são critérios tão bem definidos, estruturados. Às vezes o cara é muito bom em fazer algo ali tecnicamente e ele é promovido por essa alta performance como colaborador individual, que obviamente não necessariamente essa pessoa vai ser um bom gestor. E aí isso leva a um outro fator, que é a questão do desenvolvimento dessa liderança.
a maior parte, a grande maioria desses líderes, ela não é desenvolvida antes de se tornar gestor. Ela é jogada ali de paraquedas e ele meio que aprende fazendo. E ao aprender fazendo, vem um outro elemento aí, que ele, ao aprender fazendo, ele vê os exemplos ao seu redor, dentro da organização. Então, ele vê o que é valorizado, o que é reconhecido, quais são os outros líderes que são promovidos, e ele tende, obviamente, a replicar esses modelos que já existem na empresa. Se esses modelos forem muito positivos, que bom para a empresa, significa que ela vai atenuar esse problema do desenvolvimento por conta da cultura positiva ali estabelecida. Mas se essa cultura não for positiva do ponto de vista da liderança, se for uma liderança mais tóxica ou que é tolerada uma liderança tóxica, esse profissional tende a copiar, entre aspas, esse modelo dentro da organização. E, obviamente, isso se reflete na cultura da organização, né? Isso vai se perpetuando como um modelo ultrapassado, que desengaja as pessoas, etc. Enfim, tem uma série de fatores que envolvem isso, mas, no final das contas, a organização, se ela não olha isso com um olhar mais de longo prazo, aí trazendo a ambidestria novamente, Adriana, porque às vezes essas decisões da liderança, de quem eu vou promover para a liderança ou quem eu vou manter como líder, acaba encostando muito numa visão de curto prazo. Então, se o André ele entrega resultados, entre aspas, isso é o que importa para algumas organizações. E, na verdade, no curto prazo pode ser até que ele entregue algum resultado, mas e no médio e longo prazo? Isso se sustenta? Provavelmente não, considerando todas as mudanças que a gente está vendo de comportamentos de outras gerações, de uma nova forma de ver o trabalho e o modelo anterior aí de gestão de pessoas, né, que a gente aprendeu há mais de 20, 30 anos, ele não se sustenta nos dias de hoje. Está no mudo, Adriana. Perdão, eu emudeci aqui porque tinha um barulhinho. Acho que tem outras coisas que o Doug perguntou que seria legal. Por exemplo, qual é a mudança? Tem duas coisas aqui, que é não é a forma de começar a mudança e quais os custos que os líderes não enxergam. Eu sei que são duas coisas que você tratou no seu livro que eu acho que o público vai ter curiosidade de saber. Eu falo no livro que a pior forma de você iniciar uma mudança é quando você inicia uma mudança de forma totalmente top-down, querendo fazer aqueles modelos de change management clássico e de forma que o gestor ele não seja o exemplo dessa jornada de mudança desejada. É como se fosse aquele meme clássico, né? A mudança, quem quer mudar e quem quer fazer a mudança acontecer. Então, todo mundo fala que quer mudar, mas na hora de você realmente mudar e fazer as mudanças, as pessoas meio que fogem disso. E, às vezes, é uma postura da liderança. Ela, às vezes, lança uma jornada de mudança ou de transformação, mas, no dia a dia, ela acaba mantendo muitos dos seus hábitos e comportamentos que não mudam nada. E, no final das contas, se esse líder mais sênior ele não faz nenhuma mudança acontecer no seu dia a dia, as mudanças, no geral, não acontecem exatamente pelo ponto que eu trouxe antes, por conta do exemplo. Se aquele novo comportamento ele não é valorizado por esse líder, as pessoas vão deixar de adotar esse comportamento. Então, a pior forma de iniciar a mudança é quando essa mudança é só falada, né? Ela não é praticada, ela não é colocada em ação de fato no dia a dia. Esse é o primeiro ponto. E a segunda pergunta, Adriana, eu me esqueci agora. Os custos da mudança que o pessoal não enxerga. Os custos. O primeiro custo imediato é porque quem é um profissional de alta performance, ele vai olhar para todo esse cenário, é uma pessoa normalmente bastante inteligente, e vai perceber que aquilo é da boca para fora. E ele tende, de imediato, a se desengajar e, obviamente, buscar um novo desafio em outra organização. E quando esse movimento acontece,
existe um custo escondido envolvido nessa jornada, que não é só a performance desse profissional que a empresa deixa de contar. Isso influencia quem ficou. As pessoas vão pensar assim, nossa, mas a Adriana decidiu deixar a empresa por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo que eu não estou percebendo? E aquilo pode criar um movimento em cascata. As pessoas podem começar... Pessoas que nem estavam pensando em deixar a organização podem começar a pensar em deixar a organização também. Enfim, tem diversos outros elementos que podem gerar esse tipo de prejuízo, mas também o prejuízo da cultura, porque esses profissionais de alta performance, normalmente, eles são referências dentro da organização. E ao perder essas referências, você perde exemplos também de comportamento, de atitudes, de hábitos dentro da organização, que isso vai se perdendo, a empresa pode ficar como se fosse um Frankenstein de cultura, né? Pessoas que estão ali fazendo coisas apenas por fazer, mas sem um propósito claro. Perfeito. Eu já ia embalar aqui em cultura mesmo, você já adiantou o assunto, que é a pergunta, você sabe que MIT é pátria e mátria de cultura, né? Com Ed Schein e tudo isso. Então, a gente presta bastante atenção nisso e traz essa discussão. Por exemplo, o Silvio Meira, que é do nosso conselho editorial, vive falando que a estratégia é que influencia muito a cultura, né, ele discute se come no café da manhã, não come no café da manhã, no almoço, no jantar, a gente tem essa conversa. E a outra coisa, a cultura, que é cultura de comando e controle, cultura de baixa performance, cultura de excesso de reuniões. Aí eu fiquei pensando em algumas culturas que a gente ouve, né, recebe muita reclamação dos nossos leitores. Eu queria que você falasse um pouco de como é que a liderança lida. Você tem uma parte no livro razoável também dedicada à cultura. Como é que a liderança e o RH, agora puxando para o RH, lida com isso? Bom, esse tema cultura é um tema bem interessante, porque quando se fala em cultura, as pessoas associam imediatamente a um tema de RH. E isso acontece porque está falando de pessoas. Mas, na verdade, realmente, quando a gente olha o tema cultura, eu concordo com o Silvio, né, o Silvio Meira, falando que a estratégia influencia a cultura, e de fato influencia, só que não é só a estratégia que influencia a cultura. Tem elementos aí relacionados a esse time de gestão mais sênior, os líderes mais sêniores, a liderança média. Isso tem uma influência gigantesca na cultura. Então, só para a gente dar um exemplo, para tangibilizar um pouco mais, se a gente olha, por exemplo, a Amazon. Se a gente olhar do ponto de vista estratégia da Amazon, a gente vai observar o seguinte, que é uma empresa que precisa ter um custo baixo para ela operar, porque ela promete que a pessoa vai ter ali todos os produtos ao menor preço e vai receber mais rápido, etc. Do ponto de vista interno, o que isso gera de impacto e influência para a cultura da Amazon? Basicamente, a Amazon não vai poder ter escritórios luxuosos, eles não vai ter grandes, né, prédios super maravilhosos como tem a Apple, que é um outro tipo de abordagem. Então, alguns símbolos que vão acontecendo dentro da Amazon são para refletir essa estratégia, para que elas se conectem. Porém, não é só isso. A gente tem ali a influência lá atrás do fundador, há mais de 25, quase 30 anos, onde a característica, né, do fundador, ao começar a fazer as coisas da forma como ele acreditava e valorizava, e principalmente dando certo para aquele grupo inicial começou a ver o seguinte, poxa, vamos seguir esse cara, porque a forma como ele faz as coisas gera resultado. E cultura é isso, ele é um conjunto de crenças, suposições que são compartilhadas porque aquilo ali está gerando resultado. Então, se aquilo está gerando resultado, aquilo vai se tornar cultura. Então, ele tem uma conexão da estratégia, tem uma conexão
desse comportamento do líder. E é por esse motivo que isso não pode ser pauta só do RH. O RH ele é um agente dentro desse ecossistema. Por quê? Porque quando a empresa vai crescendo, os instrumentos que o RH possui dentro da sua área, eles são instrumentos que ajudam a disseminar e escalar a cultura dentro da organização. Então, a forma de contratar que era feita pelo Jeff Bezos lá atrás, ela precisa se refletir hoje nos processos de contratação da Amazon, para que essa cultura se mantenha. E é dessa forma que uma cultura, dando o exemplo da Amazon, com mais de 1,5 milhão de funcionários, ela se mantém. Porque os processos de RH, de desenvolvimento, a forma como eu contrato, a forma como eu promovo, meus rituais e símbolos, eles precisam permanecer para que essa cultura ela seja escalada para todos os níveis da organização. Então, o RH ele é mais uma parte para o desenvolvimento e disseminação dessa cultura. E é por isso que um projeto de RH, de cultura, ou de transformação cultural, ele não pode ser um projeto de RH, ele precisa ser um projeto do negócio para criar condições para que a estratégia do negócio tenha sucesso. Então, é como se o líder pensasse assim: quais os comportamentos e atitudes eu preciso ter no dia a dia e toda a minha organização precisa ter para que essa estratégia que a gente está criando tenha sucesso. E aí eu crio os meus mecanismos para fazer isso acontecer. Mas os RH já fazem isso? Estão na jornada de desenvolvimento e é uma das nossas missões como Futuro SA de ajudar as empresas a fazerem isso. Mas ainda é um processo que está em desenvolvimento. Tá bom. E você mencionou, André, esse link, né, entre a RH e a área estratégica, essa conexão, e justamente como a gente enxerga aqui, né, na MIT SMA Brasil, justamente esse link, né? Tipo, não tem como desassociar muito essas duas coisas que, de certa maneira, parece que algumas vezes não se conversam, assim, né? E, na prática não faz sentido, né? E você provoca no seu livro, André, perguntando quanto tempo, de fato, de maneira bastante prática, né, do RH é gasto para criar o futuro, né, que se trata, no final do dia, de estratégia, né, e aí você traz indicadores de RH de alto impacto. Queria, então, que você conectasse para a gente, por favor, e explicar essas duas coisas. Perfeito. Primeiro, até conectando com a pergunta anterior, de fato, estratégia e cultura, na minha visão, eles são tão fortes, né, que a frase famosa lá do Peter Drucker, né, de cultura come a estratégia no café da manhã, na minha visão, essa igualdade de importância que estratégia e cultura comem o café da manhã juntos. Eles não podem, né, tipo, um na frente do outro. As duas coisas caminham em conjunto. Mas voltando aí à tua pergunta relacionada ao RH, dos indicadores e tudo mais, o RH, tradicionalmente, ele foca em alguns indicadores que são meio que clássicos, né? Se você pegar qualquer dashboard de RH, vai estar lá turnover, vai estar lá tempo para você fazer uma contratação, etc. Mas alguns indicadores de RH poderiam ser repensados diante dessa nova forma da gente ver gestão de pessoas. Então, por exemplo, por que não eu não fazer indicadores do tipo o percentual de líderes que tem times realmente engajados? Percentual de líderes que desenvolvem times de alta performance. Percentual de líderes que desenvolvem outros líderes. Percentual de iniciativas que estão criando o futuro da organização em todas as áreas. Então, a gestão de pessoas ela não é apenas falar sobre os indicadores do trabalho do RH. É criar indicadores que eu possa mostrar para o negócio como as pessoas estão gerando impacto no dia a dia, não só para o presente, mas também para o futuro. Então, é criar indicadores que permitam que o negócio tome boas decisões. Não vai adiantar simplesmente eu chegar para o presidente, mostrar um dashboard e falar que o turnover está X%.
vamos dizer que esse turnover de X% esteja abaixo do mercado, né, que as pessoas não estão pedindo demissão da empresa. E para análise mais fria, as pessoas vão analisar assim, nossa, que essa é uma notícia ótima. Então, as pessoas estão engajadas, as pessoas não estão deixando, não estão pedindo demissão, etc. Mas aí você pode fazer algumas perguntas nesses indicadores. Você pode mergulhar nesse indicador e perguntar assim, tá, mas dentro desse percentual baixo, quantos % são de pessoas de alto potencial ou de alta performance que deixaram a empresa? Aí, quando a gente mergulha, a gente pode descobrir que, de repente, as pessoas que saíram, apesar do turnover estar baixo, foram pessoas, na sua maioria, de alta performance, de alto potencial. Ou seja, aquele dado que inicialmente seria celebrado ou celebrável, ele não tem nada para celebrar, porque quem está saindo é quem não deveria sair. Então, a análise da questão dos indicadores, ela precisa ser um pouco mais profunda. E como fazer essa análise profunda? É quase que um desenvolvimento que tem que acontecer não só para RH, mas para diferentes áreas, que é a capacidade de você fazer boas perguntas sobre as coisas que você já faz e as coisas que você não faz. Porque você fica tão acostumado a fazer as coisas da mesma forma, você vai para eventos e as pessoas medem a mesma coisa, que você esquece de olhar para dentro e ver, mas será que é isso que eu deveria estar medindo de acordo aí com essa estratégia do negócio? Então, fica aí a provocação também, que no livro acho que tem uns 20 exemplos, mas eu poderia facilmente criar uns 100 exemplos ali de indicadores diferentes que não são utilizados pelos RHs atualmente. André, essa coisa que o Doug perguntou do tempo dedicado a pensar no futuro, a criar o futuro, tem indicador para isso? Dá para medir? Assim, que eu conheço, muito gestor que eu conheço, não dedica nada porque está sempre lidando com incêndios, né, para apagar lá. Você pode provocar isso até inicialmente, por exemplo, em forçar com que parte de uma reunião seja dedicada a coisas relacionadas ao futuro, a projetos, iniciativas, ou pensar, ou questionar ações relacionadas ao futuro. Algumas organizações fazem isso, de dedicar uma parte da reunião. Ok, vimos, por exemplo, aqui no time executivo, a estratégia da empresa, os indicadores financeiros, se a empresa está indo bem ou se está indo mal. Ok, agora vamos dedicar o terço final da nossa reunião para o futuro. O que a gente está fazendo hoje? Quais as sementes que estamos plantando hoje que a gente vai colher lá na frente? Então, é uma forma de você provocar isso. E a forma de medir, Adriana, respondendo a tua pergunta, poderia ser exatamente o percentual de iniciativas que estão sendo criadas a cada trimestre para criar o futuro dessa organização. Então, às vezes, também não precisa ser a quantidade. Ela pode até ser a quantidade inicialmente, mas depois você vai evoluindo para a qualidade. Quanto dessas iniciativas deram certo, quanto deram retorno, das que não deram retorno, quais foram os aprendizados, como é que a gente está replicando isso dentro da organização. Então, um processo que precisa ser provocado. E pode ser provocado através de alguns rituais, por exemplo, nas reuniões, como eu disse. Perfeito. Queria colocar mais tecnologia e dados. Quando você falou como é que você fica acompanhando todas essas questões, eu já pensei nos dados, numa organização um porte razoável, mas às vezes até numa de menor porte, que é a tal da agilidade estratégica, você fala disso também. E a gente está falando, por exemplo, no nosso conselho editorial, a gente fala de estratégia algorítmica. No MIT, lá no centro da Digital Initiative, eles estão falando de métricas que a própria inteligência artificial define conforme os dados que ela vai recebendo. A gente está muito adiantado nisso. E aí a gente, que eu digo, né, todas essas pesquisas estão muito adiantadas. Agora, a gente, empresas brasileiras, e o RH das empresas brasileiras consegue acompanhar isso? É uma coisa factível ou ainda está muito, muito distante de nós?
acho que ainda está incipiente. Por outro lado, há um interesse muito grande das pessoas em relação ao tema. Porém, Adriano e Douglas, eu vejo oportunidades interessantes, aí não só para o RH, mas para as organizações como um todo. O que a gente vê muitas vezes em palestras, em convenções, em conferências, é você ver os sistemas, você vê as tecnologias, as pessoas ficarem impactadas sobre a evolução daquilo e tudo mais. Mas existe um fundamento importante para a aplicação dessas tecnologias dentro da empresa, que é você saber exatamente o que você quer atingir. Porque você pode contratar e comprar os melhores sistemas de dados do mundo, mas se você não souber claramente quais respostas que você deseja, você pode ter um problema, porque você pode ter investido milhões de reais numa plataforma, num sistema, numa plataforma de algoritmos, etc., mas aquilo ali pode ficar ultra subaproveitado por conta de você não souber, se você não souber fazer as perguntas corretas. Eu me lembro de um caso com minha equipe também, ainda trabalhando como executivo, que o pessoal recebeu uma visita de uma empresa de analytics, big data, etc. E falou: olha, André, a gente achou um sistema aqui espetacular, o nosso budget está ok, a gente vai investir e tudo mais. Eu falei: olha, adorei a apresentação, espetacular, mas eu queria que vocês me respondessem uma coisa. Eu falei: ok, o que é, André? Eu gostaria de saber quais são as 10 perguntas que vocês gostariam que esse sistema respondesse para a gente. E aí ficou um silêncio na reunião, porque essas perguntas elas não existiam. Eu falei: olha, gente, a gente não tem como investir em algo sem a gente saber primeiro qual o problema que a gente quer resolver. Então, às vezes, a solução para o problema, a gente não vai precisar desse sistema. Pode até ser que precise, mas pode ser que a gente não precise. Então, primeiro a gente tem que ver quais são essas perguntas. E aí está a capacidade do ser humano nesse ambiente tecnológico. Isso vale, inclusive, para o chat GPT. Se eu não souber fazer boas perguntas para a ferramenta, ela não vai me dar boas respostas. Da mesma forma, nesse exemplo que eu dei. Como organização, como empresa, se eu não sei fazer boas perguntas, eu posso ter o sistema que eu quiser. Eu não vou ter boas respostas e não vou ter as soluções que eu necessito. Muito bom, André. Isso, até lembrando aqui um pouco do AI Showcase, né, que foi o evento dedicado à inteligência artificial que a gente fez em outubro passado, se não me engano, e um dos grandes temas falados foi justamente esse, assim, né, a tecnologia está aí para tudo, mas se a gente não tiver bons business cases ou boas perguntas, como você trouxe aqui, né, para conseguir endereçar, de nada vai adiantar, assim. Então acho que essa capacidade humana de fato olhar para aquilo que mexe ponteiro e investigar aquilo que realmente faz sentido e aplicar a tecnologia atrelada a isso, acho que tem muito potencial. E a gente vai se encaminhando aqui, né, para o bloco final do nosso episódio, André. Mas antes da gente encerrar, a gente tem um bloco de insights extra management aqui que a gente tem, bem em linha, né, com esse conceito de pós-modernidade, quando as fronteiras, né, entre vida pessoal e profissional, assim, entre setores, acabam ficando borradas. Então, a gente tem alguns tópicos aqui que a gente vai te pedir alguma indicação de alguma referência que você goste e considere relevante para compartilhar com a nossa turma. Tudo bem? Ótimo, vamos lá. Então vamos lá. Eu começo com uma pergunta, uma primeira referência, que pode ser óbvia ou não. Um livro, por favor. Eu acho que se a gente conectar o que a gente está falando agora, essa capacidade de fazer perguntas, pensamento crítico, o lado humano nessa tecnologia, eu gosto muito de um livro chamado Pense como um Cientista de Foguetes. Não sei se vocês já leram, mas assim, o livro ele tem um título meio diferente, porém, mas ele, ao abrir, você aprofundar nele, ele faz assim perguntas espetaculares que você começa a parar para pensar e você desenvolver o pensamento crítico, o pensamento um pouco mais estratégico. Eu super recomendo para quem está nessa jornada de aprender a fazer boas perguntas. É muito bacana. Muito legal, adorei a recomendação. Um filme ou uma série, André?
Adriana. Posso só fazer um parênteses rápido? Essas perguntas das quais o André está falando, o Doug falou também, não pode chegar lá no chat GPT e pedir para o chat GPT fazer a pergunta, viu, gente? Não adianta. É uma coisa... Quais as perguntas, né, que você sugere que eu faça para você? Exatamente. Bem lembrado. É mais ou menos nessa linha. Desculpa. Volta Nada, aí na... que isso. O filme é uma série, André, que você sugere para o pessoal. Eu vou conectar de novo com tecnologia e humanidade, já que a gente está falando do tema, né? Interestelar, eu acho que é clássico, acho que fala de tecnologia, tem um pouco de ficção científica, mas muito na pegada científica, mas tem um lado ali humano, filosófico ali dentro da história que é fantástica, está certamente no meu top 3. Maravilha. E uma música? Pode ser um músico também, uma banda. Música, exato. Não, eu vou na música mesmo. Eu gosto muito, e gosto da banda também, né? O Pink Floyd, eu gosto do Comfortably Numb. A música que eu curto bastante, aquele solo de guitarra final. Se você apagar a luz e botar aquela música tocando, você viaja junto, né? Para o espaço, viaja para onde você desejar. É muito legal. Muito bom. E um esporte que você gosta ou pratica, André? Eu pratico surf, né, quando eu posso, né? Moro em São Paulo hoje em dia, então não dá para frequentar tanto quanto eu gostaria. Era algo que eu fazia mais no Rio, mas eu gosto muito de surf. Ubatuba é bom, viu? Ubatuba, vou. Itamambuca é espetacular. E uma pessoa que você gosta, que você gostaria de ouvir nesse podcast, André? Qualquer uma? Qualquer uma. Acessível, de preferência. Outro dia eu gosto aqui Aristóteles, não dá para... Aristóteles, pô, vai ser um pouco difícil, não vai né? rolar, né? Não, acessível, eu gosto muito de ouvir, por conta de ser uma abordagem diferente do mundo corporativo, mas que dá para fazer muita conexão, o Marcelo Gleiser. Eu gosto muito do Marcelo Gleiser. Acho que estava até no Roda Viva essa semana. Eu não tive a oportunidade de vê-lo, mas é uma pessoa que eu curto ver, e escutar, ler. Então, acho que dando uma pegada aí para o mundo corporativo, esse lado da humanidade, é uma pessoa que trabalha bem essa questão de ciência e humano também. Show, nossa lista está ficando pesada aqui. Boa, obrigado. E por fim, a nossa última pergunta. A gente começou a temporada desse ano, André, com a entrevista com a Beatriz, que é a CMO da Go Smiles. E a gente intitulou, né, uma pergunta em homenagem a ela pelo fato de que eu tenho uma atividade que eu gosto muito, que eu me dedico, mas eu faço somente pelo lazer, assim, né, para me sentir bem e tal, que no caso dela é tocar trompete. Você tem alguma atividade que entra nesse contexto, que você se dedica, você, enfim, investe energia e tempo nisso, mas que é por hobby, é por prazer? Eu tenho também, é musical, violão. Nunca tive aula, mas desde os meus 12, 13 anos de idade, o violão me acompanha. É exatamente o mesmo violão. E eu curto demais tocar. Para mim, me relaxa, me faz, sabe, desfocar. E um instrumento musical muito bom por isso. Ele é quase uma meditação, sem você precisar meditar, mas você precisa ficar 100% focado naquilo, senão as coisas não saem. É muita coordenação que você tem que fazer, pensar, etc. Então, para mim, é um hobby espetacular. Legal, pô. Já dá para fazer uma banda aqui com já. os convidados do nosso podcast. Né? Final do ano a gente junta a turma toda aqui para fazer uma. É para celebrar, final, né? Depois né? Uma temporada do podcast, a gente junta e faz a banda. Tem banda, a turma do tênis também, tem vários tenistas aqui que a gente passa entrevistando, então dá para fazer uma manhã de esportes, um churrasco e depois uma bandinha com todo mundo. Mas a manhã de esportes do André vai complicar, né? Que a gente tem que providenciar o mar. Não é? Na praia. Mas a gente pode fazer a festa na praia, né, Adriano? Pode. Exato. Tá bom. Aí, André, super obrigada por você estar aqui conosco. De novo,
Foi ótimo. Você acabou de lançar o livro, então a gente está trazendo uma coisa bem bacana aqui. E o que eu queria só dizer que as colocações que o André fez aqui com esse jeito gentil me lembraram que um outro entrevistado citou aqui, que ele gosta de ser, ele acha que é uma postura interessante para os executivos, enfim, para as pessoas do mercado corporativo, que é ser forte e gentil. Então, eu acho que você ilustrou bem isso, porque você fez algumas colocações fortes, mas com uma gentileza que até parece, né, que está surfando na onda lá, que está tudo tranquilo, mas são desafios bem significativos para as empresas, para os RHs e para os líderes. Então, eu quero te agradecer muito por isso. Eu que agradeço, gente, o convite. Foi um papo espetacular, fluido, nem parece que passou o tempo, curti demais e convido a todos que ainda não conheceram o livro para conhecer. São insights de curta duração, né, Adriana, que você já teve contato com o livro, Douglas também. Uma página, 2 páginas, você pode abrir em qualquer página, você vai encontrar lá um insight, da mesma forma que a gente teve dezenas de insights aqui hoje. Não é curta duração, deixa eu só te corrigir, porque ele tem longa duração, é que ele é curtinho, ele não dá muito trabalho de consumir, mas o impacto não é curta duração, não. Legal. Exato, boa. André, de novo, super obrigado. Obrigado, Adri, de novo pela sempre boa companhia. E obrigado também a você que nos acompanhou em mais esse episódio. E lembre que vocês podem acompanhar esse e os outros episódios dessa nova temporada de O Futuro Vem do Futuro nos canais de MIT Sloan Management Review Brasil, no YouTube e no Spotify, e no nosso portal também, na editoria de podcasts. O link para o nosso portal está aqui na descrição. E eu vou fazer um merchan aqui da newsletter, para não deixarem de ler, a Extended, nossa newsletter semanal, também link na descrição, dá um trabalho danado fazer, então, por favor, leiam, faz conexões com todo esse conteúdo do MIT, com o que está acontecendo na atualidade, com o nosso conselho editorial, com os nossos entrevistados, então é complexo. Prestigiem, por favor. Eu sou assinante e adoro, recomendo. Ai, que bom, que bom. Viu, André? Já tem um testemunho aqui. Obrigada, André. Obrigado, André. Obrigado, Dri. Obrigado a todos vocês, gente. Até o próximo episódio.